mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Tu
Glória a Ti, Senhor. Os irmãos ainda de pé, abram em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 18. 2 Samuel, capítulo 23. A partir do versículo 18. 2 Samuel, capítulo 23. A partir do versículo, a partir do versículo 8, né? 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com a lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois deles, Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Elei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adolão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue do que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero falar nessa noite, antes da ceia. Hoje tem ceia, glória a Deus por isso. Eu queria falar sobre os valentes de Deus. Os valentes de Deus. Você é um valente de Deus? No final da pregação você vai saber se é ou não. E eu vou falar a respeito dos valentes de Deus, mencionando os valentes de Davi. Eu vou fazer uma associação, uma comparação entre os valentes de Davi e os valentes de Deus. Nós vamos ver nessa noite que os valentes de Deus têm que possuir as mesmas características dos valentes de Davi. Deixa eu explicar para os irmãos quem eram os valentes de Davi. Os valentes de Davi, irmãos, eram soldados do exército de Israel, que se destacaram por sua valentia. Por isso eles receberam o nome de os valentes de Davi, porque esses homens, que eram cerca de 37 valentes, esses homens, eles eram muito corajosos, como nós vamos ver aqui nessa noite. E eles praticaram atos de heroísmo. Esses soldados especiais de Davi, eles começaram a se formar quando Davi fugiu de Saul. E os irmãos se lembram que Davi se escondeu na caverna de Adulão, uma caverna chamada Caverna de Adulão.
E diz o texto bíblico que as pessoas que estavam endividadas, as pessoas que estavam chateadas, as pessoas que não tinham mais esperança na sociedade daquela época, se juntaram a Davi. E a partir dali, Davi começou a formar o seu exército. Quando Davi assumiu o lugar de Saul, ele já tinha um exército formado. E é dentro desse exército que nós temos os valentes de Davi. Então, eram 37 mais ou menos soldados especiais. Nós chamaríamos esses homens hoje de tropa de elite, ou o BOP, né? Tropa de elite. Eram soldados especiais. E nós vamos ver, irmãos, agora, quais são as características dos valentes de Deus, olhando para os valentes de Davi. Nós não vamos falar a respeito dos 37, é impossível, não temos horário para isso. Mas os irmãos podem até saber o nome desses valentes, lendo 2 Samuel, capítulo 23, 24 a 39. Nós não vamos ler aqui hoje à noite, mas você pode ler em casa, 2 Samuel 23, de 24 a 39. Tem lá o nome de todos os valentes de Davi. O nome deles está registrado nesse texto bíblico. Mas vamos ver quais são as características então dos valentes de Deus. E aí você vai saber se você é ou não valente de Deus. Vamos começar falando sobre o líder desses valentes. No grupo de 37 valentes, irmãos, tinha 3 que eram mais valentes do que os valentes. Eram super valentes. Tinham 3 que eram super valentes. E o chefe dos 3 era Jabezão. Olha que nome bonito, Jabezão. 2 Samuel, vamos ler só o versículo 8 de 2 Samuel 23? Só o versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Olha o que é que ele fez, presta atenção agora. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Irmãos, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Jabezão. Rapaz, com uma lança, em uma mesma... Vamos lá, irmão, me ajude. Numa mesma batalha, matou 8 homens, 80 homens, 800 homens. Aí vai a primeira característica de um homem valente. Ele não desanima diante das aparentes impossibilidades. Amém? Ele não desanima diante das aparentes impossibilidades. Essa é a primeira característica, irmãos, de um homem valente. Irmãos, quando Jabezão viu 800 homens na frente dele, 800 inimigos, o que é que naturalmente ele faria, ou qualquer um de nós faria? O que é que vocês acham? Você está numa batalha, de repente, os seus amigos todos correm, te abandonam, e você se vê sozinho diante de 800 inimigos. Você ia correr. Mas quem é valente de Deus, quem é valente de Deus, não fica desanimado diante das impossibilidades. Irmãos, humanamente falando, era praticamente impossível Jabezão lutar com 800 homens e ganhar. Não me pergunte como foi, eu não sei.
se foi os 800 de vez em cima dele, e se ia, ia 2, ele matava 2, depois ia mais 2, e quando foi fazer a contagem final, ele contou 800 corpos. Eu não sei, a gente vai saber no céu quando se encontrar com ele lá. Aí a gente vai perguntar e ele vai narrar tudinho como é que foi. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que esse homem não desanimou diante de uma aparente impossibilidade. Ele só tinha uma lança na mão, e com essa lança ele matou 800 homens. Irmãos, Davi também, certa feita, se viu em certa ocasião, se viu diante de uma aparente impossibilidade, mas ele não desanimou. Que aparente impossibilidade foi essa? De ganhar uma luta contra um gigante. Ninguém acreditava, irmãos, que Davi poderia ganhar de Golias. Ninguém acreditava. Era uma impossibilidade grande. Os irmãos de Davi não acreditaram nele, que ele poderia ganhar de Golias. O próprio rei Saul não acreditou nele, não acreditava nele. Só Davi acreditava nele. E ele ganhou a batalha contra Golias. Davi não se desanimou, não ficou desanimado diante dessa aparente impossibilidade. Ele foi em frente e venceu. Aí Deus pergunta para nós nessa noite: você é daqueles crentes que desanima diante de uma impossibilidade ou de uma aparente impossibilidade? Ou você é daquele crente que não perde o ânimo, mesmo diante de uma coisa muito difícil? Isso, a sua resposta vai definir se você é ou não um valente de Deus. Quem é valente de Deus não desanima diante de uma grande impossibilidade. Jesus disse lá, está escrito lá em Marcos 9, 23. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tudo é possível àquele que crê. Vamos repetir. Tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, irmão, Jesus está dizendo que não existe para o crente impossibilidade. É isso que Jesus está dizendo. E ele ainda falou lá em Mateus 17, 20. Jesus, respondendo a uma pergunta, ele disse: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Agora, olhem o que Jesus disse: nada será impossível para vocês. Vamos repetir? Nada será impossível para vocês. Nada será impossível. Jesus está dizendo aqui que para o crente nada é impossível. Jabezão sabia disso? Ele sabia que ele poderia sim enfrentar os 800 e ganhar dos 800. Ele sabia. E ele enfrentou e ganhou. Amém? E você também vai enfrentar e vai ganhar. Amém? Vai ganhar. Paulo sabia disso, e ele disse lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, ou seja, não existe impossíveis para mim, porque eu estou com Jesus. Jesus me fortalece. O próprio Davi, irmãos, ele, como experiência, ele já tinha essa experiência. E ele disse lá no Salmo 18, versículo 29, ele diz o seguinte: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Amém? Com o teu auxílio eu ataco uma tropa. Eu sozinho mesmo ataco uma tropa. E com o meu Deus posso transpor muralhas. Então, a primeira característica de um homem de Deus valente, um homem valente,
Qual é? Ele não desanima diante das aparentes impossibilidades. Mas existe uma outra característica, irmãos, de um homem. A segunda característica de um homem valente, nós vamos ver na vida de um outro valente de Davi, chamado Eleazar. 2 Samuel 23, 9, 10. A característica até já está mostrando aí, né? A segunda característica é: ele não recua quando é atacado. Vamos ler? Ele não recua quando é atacado. Vamos ver a história de Eleazar, versículo 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho do Aoitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz Damim para a batalha. Presta atenção, os israelitas recuaram, mas ele quem? Eleazar, manteve a sua posição. Eu gosto muito dessa expressão, ele manteve a sua posição. Diga para quem está ao seu lado: mantenha a sua posição. Amém? Diga de novo: mantenha a sua posição. E feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Agora presta atenção, o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Irmãos, que coisa tremenda. Os filisteus atacaram os israelitas. Atacaram. Os filisteus se reuniram num local chamado Paz Damim e atacaram os israelitas. Os israelitas, quando viram os filisteus vindo, o que é que fizeram? Soldados israelitas, fugiram, correram. Mas tinha um homem, esse homem aqui, chamado Eleazar. Ele não recuou. Ele não recuou. Ele manteve a sua posição e enfrentou os filisteus e lutou contra os filisteus. E meus irmãos, e ele estava tão na luta, ele estava com a espada na mão. Ele estava tão envolvido na luta, tão decidido a não recuar, que diz o texto, a espada ficou, o quê? Grudada na mão dele. Quando ele quis largar a espada, não conseguia. A espada colou na mão dele, irmãos. Olha que coisa tremenda. A espada ficou na mão dele grudada. Porque ele dizia assim: eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Pode vir os inimigos que forem, eu vou manter a minha posição. Quem é valente de Deus não recua quando é atacado. Amém? Talvez você esteja sendo atacado por problemas, está sendo atacado por Satanás, está sendo atacado por pessoas, está sendo atacado por crise financeira, está sendo atacado por doença, mas você é valente de Deus e você não vai recuar. Palmas para Jesus. Satanás quer que você recue. Satanás quer que você abandone a luta. É isso que ele quer. Ele quer que você recue. Mas Eleazar não recuou, não. Não recuou. E Deus está nos dizendo, está te dizendo nessa noite: fique firme. Deus está te dizendo: faça como o meu servo Eleazar. Não recue. Não ceda a posição ao diabo e segure firme a sua espada. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lá em Hebreus 10, 38 está escrito. Vamos ler Hebreus 10, 38, todos juntos? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viu o que Deus está falando aqui? Se você recuar,
Deus não vai ter prazer em você, na sua vida. Então, você vai manter, você não vai recuar, você vai continuar onde você está, vai enfrentar o inimigo e vai vencer no nome de Jesus. Vai vencer. E grande, diz o texto, grande foi a vitória daquele dia. Grande foi a vitória. Agora, irmão, eu fico olhando alguns tipos de crente. Olha o que o versículo 10 fala. E o exército voltou para onde Eleazar estava. Ah, é muito bom isso, né? Eleazar ficou lá sozinho, coitado, lutando sem recuar. Os que fugiram, quando viram Eleazar vencendo a batalha que ele tinha matado, o que é que eles fizeram? Aí voltaram. Ah, Eleazar, ah, Eleazar. Ah, agora vocês vêm? Na hora do negócio, vocês me deixaram na mão? Diz o texto que eles vieram só para saquear, porque não participavam da batalha, eles fugiram. Ah, irmão, tem crente que só aparece na igreja em época de festa, de festival, de bênção, mas quando chama para orar, para guerrear, né? Não se manifesta não. Olha, cuidado, não faça isso não. Se você quer ser um valente de Deus, você não vai recuar diante dos problemas, amém? Você não vai recuar, não vai recuar. Terceira característica dos valentes de Deus, ou de um valente de Deus. Terceira característica, nós vamos ver Samar. Samar é um dos três valentes, né? Dos três valentes. Vamos ver o que é que Samar fez? 2 Samuel 23, 11 e 12. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia um terreno todo, preste atenção nos detalhes, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas. Diga para o seu irmão, um terreno plantado com lentilhas. E as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Irmãos, essas tropas de Israel, eles só andavam fugindo. Fugiram dos filisteus novamente. Contudo, Samar ficou no meio da plantação. Diga, ele ficou no meio da plantação. Defendeu-a, diga, defendeu-a. E massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Tinha um campo de lentilha. E esse campo de lentilha apareceu de repente, irmão? Não, o texto diz que havia uma plantação, né? Uma plantação de lentilha. Alguém plantou. Amém? Alguém plantou. E meus irmãos, os filisteus tinham esse costume de, na época da colheita, eles invadiam os territórios de Israel para roubar a colheita. Eles esperavam chegar o tempo da colheita. Quando o fruto estava maduro, eles invadiam o território israelense e roubavam toda a colheita. Eles faziam isso constantemente. Mas, irmãos, esse homem aqui, Samar, disse: não vai ser assim agora não. Eu vou defender o meu campo de colheita, a minha plantação de colheita. Eu vou defender. Ninguém vai tomar o meu campo de colheita. Ninguém vai tomar meu campo de lentilha. Terceira característica de um homem valente. Agora pode colocar: ele não permite que ninguém tome o que Deus lhe deu. Amém? Palmas para Jesus. Se você é homem valente, mulher valente, você não vai permitir que ninguém tome o que Deus lhe deu. Samar disse: não, ninguém vai tomar não. E ele permaneceu aonde, irmãos? No centro, né? Da plantação. Pensando no centro ali da plantação. Ele ia lutar por aquela plantação de lentilha. Ele não ia entregar aos filisteus. Irmãos,
Deus fala na sua palavra que o diabo é ladrão. E ladrão faz o quê? Ladrão, a principal função de um ladrão, ou a única, né? É roubar. A roubar. E Satanás, ele quer roubar a gente. Ele quer roubar a nossa salvação. Ele quer, né, roubar a sua vida espiritual. Ele ataca, né, quer roubar as bênçãos que Deus lhe deu. Ele ataca a sua mente. E aí você tem que defender. Você tem que defender a sua salvação. Você tem que defender a sua vida espiritual. Você tem que defender as bênçãos que Deus tem lhe dado. Você tem que guardar isso. Defender com 7 chaves. Diga para o seu irmão: meu irmão, defenda o seu campo de lentilha, meu irmão. Você tem defendido o seu campo de lentilha? Defenda, irmão. Não deixe ninguém tomar não. O que Deus te deu, né? Não deixe o diabo tomar não. Sua paz não deixe não. Sua alegria não deixe não. Não permita que nada tome o que você recebeu de Deus. Irmãos, Deus está precisando de Samás. Amém? Homens e mulheres que defendam aquilo que Ele deu. E Samar ficou ali, irmãos. Ele ficou no meio do terreno. Eu creio, irmãos, que quando os filisteus viram aquele homem, olha, todo mundo fugiu. Aí tem aquele lá, Samar, aquele homem lá, só tem ele lá, vamos lá acabar com ele. Meus irmãos, diz aqui o texto que Samar massacrou os filisteus. Amém? Samar massacrou os filisteus. Defendeu aquele campo, né? Ficou no meio da plantação, irmãos. E diz o texto: Deus lhe concedeu uma grande vitória. Em Apocalipse 3:11 está escrito: venho em breve, retenha o que você tem, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Então, terceira característica de um homem valente, de uma mulher valente, um homem de Deus e uma mulher de Deus: ele não permite que ninguém tome o que Deus lhe deu, viu? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde. Quarta característica de um homem de Deus. Nós vamos ver, irmãos, o que esses 3 fizeram uma certa ocasião quando estavam com Davi. Vamos ver 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, 13 a 17. Olha o que aconteceu. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30, esses 3 chefes, provavelmente foram esses homens que nós acabamos de citar, foram encontrar Davi na caverna de Adolão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Só até aí. Irmãos, olha que coisa. Davi estava na caverna de Adulão. A caverna estava cercada por filisteus. E aí Davi, irmãos, Davi não disse nada a eles, apenas expressou um desejo que estava no seu coração, mas não deu nenhuma ordem a eles. Não disse: vão. Não, isso, olha, quem me dera, eu gostaria de beber da água que está lá naquele poço e tal. E aí, irmãos, esses 3 homens ouviram. Esses 3 homens ouviram. Observe que a caverna estava cercada de filisteus. Esse poço onde tinha água estava cercada de filisteus. Agora, se fosse você, um desses 3, seja sincero, você iria no poço pegar água para Davi? Hein? Se fosse eu acho que não ia não. Davi, ou você bebe dessa água aí mesmo, ou você vai morrer de sede hoje. Irmãos, tudo cercado. Você tinha filisteu para tudo que é lado. Eu saí para onde? E lá no poço, irmãos, não era muito longe não, mas o poço estava cercado de filisteu. E se os 3 fossem pegos? Morte na hora. Morte na hora.
Irmãos, que situação. Pastor, e qual é então a quarta característica de um valente de Deus? Sabe qual é? Ele faz o que for preciso para cumprir a vontade de Deus. Amém? Ele faz o que for preciso. Não importa o que seja, possa ser perigoso, né, inconveniente, mas ele vai fazer. Se é da vontade de Deus, ele vai fazer. Foi o que esses homens, irmãos, fizeram. Eles ouviram aquele desejo de Davi. Vamos lá. Aí foi, irmãos, se escorregando, rastejando, pegaram a água, voltaram. Olha. Aí quando Davi, eles disseram, Davi, está aqui a água. Olha que atitude bonita de Davi, irmãos. Olha que atitude bonita de Davi. Davi bebeu água? Não. Por que ele não bebeu? Por que ele não bebeu? O que Davi disse? Não, essa água aqui custou muito. Não vou beber não. Essa água aqui vai ser oferecida ao meu Deus. Olha, que coisa linda, né, irmãos? Davi preocupado com o esforço dos seus liderados, das pessoas que o ajudaram. Irmãos, se queremos ser valentes de Deus, temos que fazer o que for preciso para cumprir a vontade de Deus. Você faz qualquer sacrifício para Deus? Você faz? Está disposto a fazer? Se você quer entrar no hall dos valentes de Deus, você vai ter que ser uma pessoa que vai colocar a sua vida, se for necessário, em risco. Amém? Para fazer a vontade de Deus. Paulo era um valente de Deus? Era. Olha o que ele disse lá em Atos 20, 24. Vamos ver o que Paulo disse. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe por que Paulo disse isso, irmãos? Porque ele estava indo para Jerusalém. E o pessoal estava dizendo, Paulo, não vá para Jerusalém não, que o povo lá está te esperando para te pegar. Não vá. E teve até profecia, viu, irmão? O profeta disse, foi profecia verdadeira, Paulo, se você for, você vai ser amarrado lá em Jerusalém. Deus está me falando isso. E Paulo disse, não, eu vou, de qualquer jeito eu vou. Porque Paulo era um valente de Deus. Amém? Você teria essa coragem daqueles 3 amigos de Davi? Agora eu fico pensando, irmãos, se aqueles 3 homens fizeram isso para um ser humano, irmão, Davi era um ser humano, e a gente fazer para Deus, hein? Se eles fizeram para um ser humano, colocaram a vida deles em risco, e nós que estamos servindo não a homens, você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Amém? Irmãos, tem crente que não move uma palha, né? Se for alguma coisa assim meio, ele já não vai, não quer. Se for ter que, né? Ele não vai, ele quer a comodidade, ele não coloca nada em risco. Ele vive ali na zona de segurança dele, né? Você nunca vai ser um valente de Deus. Você pode até ser do exército de Deus, mas dos valentes você não vai ser não. Você não vai ter destaque não. Não vai se destacar. Irmãos, Davi, ele tinha muitos soldados, viu? Ele tinha muitos soldados. Só na caverna lá de Adulão ele já estava com 600 soldados. Depois esse número aumentou. Mas a Bíblia só diz o nome de quantos? 37. Não, de 37. Que eu falei no início que tinha o nome aqui do Deus. Irmão, não tinha mais de 600? Por que só 37 são mencionados? Porque foram os 37 que marcaram presença. Amém? Se você quer ter o seu nome, né, destacado, né, faça algo de valor, viu, para Deus. Faça algo de valor. Seja um valente de Deus. Tem a quinta característica de um valente de Deus. Essa característica, irmãos, a gente vai ver na vida de um outro valente, que não está na lista dos 3, mas está na lista dos 37. O nome dele era
Benaías ou Benaia. 2 Samuel 23, 20 a 23. Vamos ver o que Benaías fez? Eu conheço uma pessoa chamada Benaías, viu? Interessante. Você conhece alguém chamado Benaías? Eu acho que ele recebeu esse nome por causa desse homem aí, Benaías. Porque onde é que alguém ia achar um nome desse para dar o filho, a não ser na Bíblia? Benaías, né? Benaías. Benaías, ele era filho de quem? Filho de Jeoiada, da cidade de Cabizel. Foi um soldado famoso e praticou muitos, não foi um só não, muitos atos de coragem. O que é que ele fez? Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia, 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, atacou com o bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Agora, irmãos, antes de dizer a característica, a quinta, de um homem valente, eu quero destacar uma coisa aqui em Benaías. Ele matou 2 moabitas, matou um egípcio, mas o que me chamou a atenção foi essa coisa aí dele ter matado o leão. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e fiquei assim, me perguntando, por que o autor fez questão de trazer detalhes sobre esse ato de Benaías matando o leão? Tem detalhes aí nessa história, irmãos, porque o autor podia ter dito simplesmente, e Benaías matou um leão, pronto, matou o leão. Mas repare, irmãos, que ele faz questão de dizer o seguinte, puxa mais o texto, né? Mais para cima. Quando ele fala que ele matou o leão, ele diz assim, em um dia de neve. E eu quero saber se fazia sol era dia de neve. Em um dia de neve, desceu numa cova, e aí ele disse, e matou o leão. Por que ele colocou isso aí, que se não tivesse também não ia fazer diferença nenhuma? Por que ele fez questão de dizer que era em um dia de neve e foi numa cova? Por quê? Irmãos, quem já matou leão aqui sabe. Matar um leão normalmente, em qualquer lugar, já é difícil. É ou não é verdade? Eu nunca matei, não. Matar um leão assim, né? Agora, irmão, você entrar dentro de uma cova. Entrar dentro de uma cova, né? Ou seja, buraco. E lutar com um leão dentro do buraco. Porque onde você vai correr para dentro do buraco, irmão? Se lembra que Daniel foi jogado aonde? Na cova, para não fugir. Mesmo que Daniel quisesse fugir, que ele não fugiu, pelo contrário, ficou lá esperando o leão, né? Mas se Daniel quisesse fugir, não ia ter para onde fugir. Irmãos, se fosse você ia atrás do leão dentro de uma cova? Pastor, eu não ia nem fora da cova, quanto mais dentro de cova. Eu ia correr do leão. Irmãos, o que está me dando a entender aqui é que ele foi atrás do leão mesmo. O leão correndo, ele falou para te pegar, leão. Não corra não que eu te pego. Ele foi atrás, o leão se escondeu dentro da cova, ele foi atrás da cova. E dia de neve, por que ele bota dia de neve, irmãos? Ô irmão, lutar com o leão, né? Num tempo bom já é difícil. Agora nevando, irmãos, o chão escorregando, né? Os irmãos sabem, quem já andou em neve aí sabe que o quê? Escorrega, irmão, a pessoa não fica em pé na neve. É ou não é? Para você lutar com o leão, você precisa de ter firmeza nos pés, né? Segura o leão, já vem ele. Mas na neve, irmãos, num dia de neve, dentro de uma cova, Benaías matou um leão. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Agora vem a quinta característica. O homem valente, ele não para
diante das adversidades. Ele não para, ele não se amedronta diante de uma situação difícil. Irmãos, muito difícil enfrentar um leão num dia de neve dentro de uma cova, mas Benaías não parou. Deus está dizendo, não pare diante dessa adversidade, mas enfrente essa adversidade. Não importa a situação, está nevando, está na cova, vai que você vai ganhar. Eu vou esperar, não espere não. Eu vou esperar o leão sair da cova, eu vou esperar sair o sol, aí eu vou, quem sabe, pegar o leão, não. E o leão pensou que ia escapar, né? O leão deve ter pensado, rapaz, está nevando, eu vou entrar na cova, esse homem não vai atrás de mim. Vai sim, vai. Quando eu chegar no céu eu vou conversar com Benaí, rapaz, olha irmãos, olha o que Deus está nos falando, que você precisa, ter coragem. Em uma situação normal, matar um leão já não era fácil. Então Deus está dizendo, não importa aqui o tamanho da dificuldade, meu irmão. Não importa o tamanho do teu obstáculo. Vá em frente. Enfrente essa situação e você vai ter a vitória no nome de Jesus. Viu? Não para. Você vai em frente. Vai em frente. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Então, irmãos, essas são algumas características dos valentes de Deus. Só para recapitular, para lembrar. Primeiro, o valente de Deus, os valentes de Deus, eles não desanimam diante do impossível. Segundo, ele não recua quando é atacado. Terceiro, não permite que ninguém tome o que Deus lhe deu. Quarto, faz o que é preciso para cumprir a vontade de Deus. E quinto, não se detém, não para diante das adversidades. A pergunta agora, você é um valente de Deus? Você quer ser um valente de Deus? Quer ser? Fica de pé que nós vamos orar. Glória a Deus. Que coisa, hein, irmãos? Se Davi tinha os seus valentes, Deus quer ter os seus também. Deus quer ter os seus. E eu creio que aqui tem valentes de Deus nessa noite. Amém? Mas você, pastor, eu acho que eu não sou não tenho nada disso aí que falou aí. Mas você pode, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser um valente de Deus. Amém? Glória. Eu vou ser como Benaías, eu vou ser como Samar. Amém? Eu vou ser como Eleazar. Glória a Deus. E aí, você vai receber destaque, né? Seu nome vai ser conhecido lá no céu. Quer ver? Né? Quando você chegar no céu, Deus vai dizer, bem-vindo, valente. Glória a Deus. Glória. Vai, irmãos. Como eu falei, irmãos, no exército de Deus tem muita gente, muito soldado, mas faltam mais valentes, viu? E Deus está requisitando aqui hoje à noite. Deus está convocando os valentes, porque a hora é da batalha, viu? E valente não corre, valente não foge, valente enfrenta. Valente é isso. Valente, ele ganha. Não importa o que está acontecendo. Então nós vamos orar. E você vai fechar os seus olhos, dizer, Deus, eis-me aqui. Eu quero a partir de hoje ser um valente do Senhor. Eu quero ser um valente de Deus. Deus, eu não quero ficar desanimado diante das impossibilidades. Fale isso com Deus. Talvez você esteja desanimado hoje, diante de uma situação que para você é impossível, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que para Ele não existe impossíveis. Talvez você recuou ou está recuando diante dessa situação adversa da sua vida. Mas Deus te falou nessa noite, não é para recuar. Não é para recuar. Aguente o ataque. A palavra de Deus fala, sujeitáveis pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que parar de recuar a partir dessa noite.
Porque quem recua não agrada a Deus. Você não vai mais recuar. Talvez você esteja aqui e você tenha permitido que Satanás ou outras pessoas tome de você o que Deus lhe deu. E Deus está te dizendo: não permita mais isso. Não permita que ninguém tome o que eu te dei. Não permita. Preserve o que você tem. Guarde o que você tem. Não permita que o que Deus te deu com tanto custo, que custou tanto a Ele, que venha a ser tomado. Talvez tenham pessoas aqui que não estão dispostas a ir com Deus aonde é necessário. Talvez tenham pessoas aqui que têm medido esforços para fazer a vontade de Deus. Mas Deus falou com você também. Deus quer pessoas, né, como aqueles valentes de Davi, que não se preocuparam com a própria vida para fazer a vontade de Davi, um homem. E Deus está perguntando a você nessa noite: você faria a minha vontade, custe o que custar? Talvez até já esteja custando e você está pensando em desistir. Mas lembre-se do que esses homens fizeram para Davi. Talvez tenham pessoas aqui que estão paradas porque estão enfrentando adversidades. Mas Deus nos falou hoje através de Benaías. Benaías não parou quando viu o leão dentro da cova, quando o leão fugiu para dentro da cova, nem quando viu que o tempo não era favorável. Aquela época não era a época favorável para enfrentar leão. Mas Benaías sabia a quem ele servia, que não importava as condições do tempo, não importava o lugar, porque quando Deus quer dar a vitória, Ele dá em qualquer lugar. Então Deus está falando ao seu coração também nessa noite: não se detenha diante das adversidades. Ei, valente de Deus! Ei, valente de Deus! Escuta, valente! Escuta nessa noite o que Deus está te falando. Escuta o que Deus está te falando nessa noite, homem e mulher de Deus. Ele quer pessoas valentes. Pessoas valentes, determinadas, que não larguem a espada, que mantenham-se em posição de batalha, que não recuem, que não olhem as adversidades, que creiam no impossível. Essas são as pessoas que Deus quer para segui-lo, para servi-lo, para estar na obra dele. São essas pessoas que enfrentam qualquer perigo por amor ao Evangelho, que não desistem jamais, que não abrem mão da herança espiritual. É essas pessoas que Deus precisa. São essas pessoas que Deus requer no seu exército. Valentes, valentes, os valentes de Davi e os valentes de Deus, onde estão nessa noite? E os valentes de Deus, onde estão nessa noite? Onde estão os valentes de Deus? Onde estão os valentes de Deus? Onde estão os valentes? Onde estão aqueles homens e mulheres especiais que eu posso contar a qualquer hora, a qualquer dia que eu precisar? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão aqueles homens e mulheres especiais que mantêm a sua posição espiritual, que não recuam da sua posição espiritual? Cadê esses homens e mulheres que se mantêm firmes no meio da adversidade? Cadê? Cadê na igreja hoje pessoas assim? É o que Deus nos fala nessa noite. É o que Deus nos fala nessa noite. Os valentes de Deus,
que não tem medo de nada, não tem medo de nada, que são ousados espiritualmente, corajosos. Deus te trouxe aqui nessa noite para te confrontar, para te falar com essa palavra. Ele quer pessoas valentes. Se disponha na presença do Senhor. Não seja como aqueles israelitas que fugiram da batalha, correram, entregaram o campo de lentilha. Se não fosse aquele homem de Deus ali, aquele campo de lentilha seria tomado. Mas aquele homem decidiu: não, quem me deu esse campo foi o Senhor, e eu vou defendê-lo. Guarde a sua posição, meu irmão, minha irmã. Guarde a sua posição. Senhor Deus e Pai, ó Pai, tem misericórdia de nós. Queremos ser como os valentes de Davi. Só que, Pai, não servindo a um homem, mas servindo ao próprio Deus. Porque o nosso rei é Jesus. Mas queremos ter, ó Deus, a mesma fibra, a mesma coragem, o mesmo destemor, ó Deus, daqueles homens. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que sejam levantados aqui nessa noite muitos valentes. Muitos valentes de Deus. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Agora vira aí para o seu irmão e diga: e aí, valente de Deus? E aí, valente de Deus? E aí, valente de Deus? Profetiza: valente de Deus. E aí, valente de Deus? Aí tem um valente de Deus aí do seu lado, atrás de você.